Quer saber como as obras do Paz caem na prova? Então vem comigo. Oi, gente linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Então, gente linda, é o seguinte, eu vou estar aqui analisando as obras que caíram no meu PAS 2 do subprograma de 2019. Foi a prova do PAS 2 de 2020. E, tipo assim, eu vou estar analisando as obras de textos longos, aquelas de livros que a gente busca resumo na internet. Então, tipo assim, respira e vem comigo. São 4 textos e as questões são pequenas, então é tranquilo. A prova é essa daqui. Vamos lá, vamos começar pela obra A Desobediência Civil. Esse é o texto que está na prova. Todos os homens reconhecem o direito de revolução, isto é, o direito de recusar lealdade ao governo e opor-lhe resistência, quando sua tirania ou sua ineficiência tornam-se insuportáveis. Se alguém me dissesse que um governo é ruim porque tributa determinadas mercadorias estrangeiras trazidas a seus portos, é bastante provável que eu não movesse uma palha a respeito, já que posso passar sem elas. Todas as máquinas têm seu atrito, e isto possivelmente tem um lado bom que compensa o lado ruim. De qualquer modo, seria bastante nocivo fazer muito alvoroço por causa disso. Mas, quando o atrito chega ao ponto de controlar a máquina e a opressão e o roubo se tornam organizados, digo que não devemos mais ficar presos a tal máquina. Em outras palavras, quando 1/6 da população de uma nação que se comprometeu a ser o abrigo da liberdade é formado por escravos e um país inteiro é injustamente invadido e conquistado por um exército estrangeiro e submetido à lei militar, penso que não é demasiado cedo para os homens honestos se rebelarem e darem início a uma revolução. O que torna este dever ainda mais urgente é o fato de que o país invadido não é o nosso, mas o exército invasor. Vamos para a questão. Primeira questão que nós vamos analisar é de certo ou errado, questão 35. Thoreau, ou seja lá como se pronuncia o nome dele, considera necessária a revolução contra os impostos sobre mercadorias estrangeiras. Tempo para você pensar. Galerinha, quem viu o vídeo da minha análise dessa obra sabe que essa questão tá errada. Porque, cara, mercadoria estrangeira. Ele faria, assim, uma revolução por conta de uma mercadoria estrangeira? Não. Foi por conta dos escravos, foi por conta da guerra que ele se opôs. Foi por conta de tudo isso. E não por uma simples mercadoria estrangeira. Ou seja, essa questão tá errada. Questão 36. A guerra dos Estados Unidos da América contra o México foi severamente criticada por Thoreau, o autor aqui da obra, que chegou a ser preso por não pagar impostos em defesa dessa sua crítica. Tempo para você pensar se essa questão tá certa ou errada. Gente, a questão de baixo deu a resposta da de cima. Foi exatamente isso que aconteceu, tá certa a questão. Questão 37. A escravidão é, por Thoreau, o autor da obra, uma instituição fundamental para a manutenção da ordem. Tempo para você pensar. Na primeira questão, eu falei que o cara não estava contra a mercadoria estrangeira, e sim por conta de bancar a escravidão e a guerra. Então é claro que essa questão tá errada, porque ele não acha nem um pouco fundamental para a manutenção da ordem. Ele é contra isso. Então tá errada a questão, porque o autor citado aqui nessa questão é contra a escravidão, não a favor. Questão 38. A opressão e o roubo organizado fazem parte do atrito exigido por todas as máquinas, segundo Thoreau. Tempo para você pensar se a questão tá certa ou errada. Talvez a pessoa que não tenha lido com atenção o texto fale, isso eu li no texto, deve estar certo. Não, gente, tá errado. Não é assim, não. Ele não quis dizer isso quando ele falou de atrito e tudo mais, então essa questão tá errada. Questão 39 é aquela questão de múltipla escolha. Com a afirmação de que a tirania ou a ineficiência de um governo podem tornar-se insuportáveis, Thoreau, o autor dessa obra, reconhece o direito a resistência e a revolução. B. A subsistência e a submissão. C. A autonomia e a subsistência. Ou D. A submissão e a revolução. Tempo para você pensar. Ele reconhece o direito a quê, meu povo? Quem disse A, acertou.
a resistência e a revolução. Ele foi preso e escreveu a desobediência civil porque ele resistiu. Porque ele queria mudar os negócios ali, não queria pagar os impostos para bancar a escravidão, nem tampouco a guerra. Então, letra A. Foram as primeiras questões do primeiro texto. Agora vamos para o segundo texto. Bora lá. Ter 20 anos sem gozar de leve a aventura de uma alma de donzela, e sem na vida ter sentido nunca, na suave atração de um róseo corpo, meus olhos turvos se fechar de gozo. Nos meus sonhos, pelas noites minhas, passam tantas visões sobre meu peito, valor de febre meu semblante cobre, bate meu coração com tanto fogo, um doce nome os lábios meus suspiram, um nome de mulher. E vejo lânguida, no véu suave de amorosas sombras, seminua abatida, a mão no seio, perfumada visão romper a nuvem, sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras, o alento fresco e leve como a vida, passar delicioso, que delírios. Acordo palpitante, ainda o procuro. Embalde chamo embalde as minhas lágrimas, banho os meus olhos e suspiro e gemo, imploro uma ilusão, tudo é silêncio, só o leito deserto, a sala muda, amorosa visão, mulher dos sonhos, eu sou tão infeliz, eu sofro tanto, nunca virás iluminar meu peito, com um raio de luz desses seus olhos. Ideias íntimas. Muito segunda geração do romantismo, onde se idealiza a mulher, mas não se tem. Considerando esse trecho do poema Ideias Íntimas de Álvares de Azevedo e o seu contexto de produção, julgue os itens a seguir. Questão 40. No poema, a imagem da donzela reflete a atmosfera fúnebre em que está inserido o eu lírico. Tempo para você pensar. Então, o eu lírico está passando por um tédio e tal. A gente vê que ele está refletindo muito sozinho, entendeu? Nessa vibe. Ele não está no seu melhor momento. Não aparenta estar muito feliz. Mas a imagem da donzela não representa algo fúnebre. Não representa um momento fúnebre. Pelo contrário. Então essa questão está errada. Questão 41. A expressão da emoção do eu lírico está baseada na nostalgia de uma donzela amada que ele perdera no passado. Tempo para você pensar se essa questão está certa ou errada. Gente, não tem nenhuma nostalgia aqui. Então essa questão está errada. Questão 42. As múltiplas referências à primeira pessoa do singular no poema reforçam o subjetivismo característico da geração de poetas a que pertenceu Álvares de Azevedo. E eu dei um spoiler. Tempo pra você pensar se a questão tá certa ou errada. Gente, no início eu falei, nossa, isso aqui é tão segunda geração do romantismo. Então sim, se trata da geração em que o autor Álvares de Azevedo está inserido, segunda geração do romantismo. Então, questão certíssima. Agora vamos para o terceiro texto, com mais questões. Sim, não acabou. Agora vamos analisar pai contra mãe. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram, quaisquer que fossem, urgia correr à Rua da Ajuda. E foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregaram. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para casa de empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Agora vamos analisar as questões deste texto. Questão 44. No primeiro parágrafo do trecho, o narrador do conto expõe
o absurdo da relação de propriedade e de desumanização entre os escravos e seus donos, com formulações irônicas como dinheiro também dói. Tempo para você pensar se essa questão tá certa ou errada. Sim, ele é bem irônico a princípio. Exatamente, isso que a questão falou, ela tá certa. Questão 45 não se trata da obra, então vamos pular para a questão 46. De acordo com o narrador, a violência contra as pessoas escravizadas é regulada pelo receio de como as vítimas podem reagir. Tempo para você pensar se a questão tá certa ou errada. Cara, as pessoas não regulavam nada para os escravos. Por isso essa questão tá errada. Questão 47. Por não ser uma etnografia e por utilizar a ironia, o conto de Machado de Assis é incapaz de retratar o universo violento ao qual as pessoas escravizadas estavam submetidas. Tempo pra você pensar. Pensou direitinho, né? Gente, incapaz? Ele é incapaz. Machado de Assis. Não, gente, ele não é incapaz. Ele não é incapaz de retratar esse universo violento. Então essa questão tá errada. Questão 48. Última questão para ir para o último texto. Com o avanço do capitalismo, as relações sociais passam a ter características mercantis, o que no conto apresentado pode ser identificado no fato de que o suposto humanismo dos donos de escravos era, na verdade, baseado em um senso de propriedade que desumanizava ainda mais os escravos. Tempo para você pensar se a questão está certa ou errada. Infelizmente é isso mesmo, gente, a questão está certa. Agora vamos para o último texto com as últimas questões. Segura! Vamos lá, gente, tá quase. Agora da obra O Rompimento da Barragem de Mariana e seus impactos socioambientais. A maior tragédia ambiental da história do Brasil começou a ser desenhada muito antes do dia 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem de Fundão gerou uma onda de lama residual tão devastadora e poluente que durante sua trajetória até o mar do Espírito Santo dizimou o distrito de Bento Rodrigues, ceifou vidas humanas, soterrou centenas de nascentes, contaminou importantes rios como o Gualacho do Norte, do Carmo e Doce, destruiu florestas inteiras que estavam situadas em áreas de preservação permanente e causou prejuízos sociais e econômicos de grande amplitude à população inteiras. A contaminação da bacia hidrográfica do Rio Doce pelos rejeitos elevou consideravelmente os níveis de turbídeis da água, tornando-a imprópria tanto para o consumo humano como para a agropecuária. O mesmo motivo fez com que a população de peixes fosse praticamente aniquilada de todos os cursos d'água que foram atingidos pela lama, com os danos à ictiofauna. Os pescadores perderam seu principal meio de subsistência. Diversas localidades que dependiam do turismo também contabilizaram amargos prejuízos. Mais um texto super leve, muito tranquilo. Pai, só tem texto leve, muito tranquilo, entendeu? Bora lá. Questão 53. O desastre de Mariana revela o uso do território brasileiro pelas grandes empresas tradicionais do setor de produção de camundires, que exploram os recursos naturais contidos no território sem, muitas vezes, levar em conta os riscos ambientais e socioespaciais. Tempo para você pensar se a questão tá certa ou errada. Gente, questão certíssima. Infelizmente é isso que acontece. Questão 54 não se trata especificamente da obra, então vamos pular para a questão 55. A bacia hidrográfica do Rio Doce está localizada nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E antes do desastre de Mariana, possuía rica biodiversidade, típica dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Então, para você pensar se a questão está certa ou errada. Para você ver que a gente tem que saber cada detalhe e até o bioma da obra para fazer o paz. Me diz se isso não é sacanagem. Enfim, tá certa a questão. Questão 56. O rompimento da barragem de Fundão é caracterizado como um desastre natural causado pelo colapso do talude, que sustentava o lago de rejeitos com graves consequências para o meio ambiente e as comunidades envolvidas. Tempo para você pensar se a questão tá certa ou errada. Essa questão tá errada, gente. Não tem nenhum talude na história. Não sei nem o que é talude. Mas enfim, talvez as pessoas tenham colocado certo como eu, por conta das graves consequências para o meio ambiente e as comunidades envolvidas, porque essa parte aqui tá certa, mas enfim, a questão tá errada. Se você quiser conferir, o gabarito e a prova estão aqui na descrição, assim como os links para os vídeos de cada análise de cada obra que eu estou tratando nesse vídeo. Bora lá!
Última questão desse vídeo, gente, questão 57. O texto apresenta em caráter informativo e com linguagem denotativa os prejuízos ambientais, sociais e econômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Tempo pra você pensar se essa questão tá certa ou errada. Tá certa a questão, é isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se vocês quiserem ver mais análises de questões de obras ou coisas da UNB em geral, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder um único vídeo. E não esquece de deixar o like para chegar mais pessoas que gostem ou precisem deste conteúdo. No meu Insta, eu posto minha rotina de estudante da UNB, porque eu faço letras em inglês lá. Então, querendo ver de mais pertinho, assim, diariamente, segue lá. Eu também posto mapas mentais, entre outras coisas. Belezinha? No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, ao meio-dia. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!